Ele era policial militar. Ele não morreu por isso aqui. Foi livramento. Eu, se fosse você, assistiria até o final, compartilhava com certeza. A esposa começou a ver que o casamento não estava legal. Apesar de toda a provisão, mas faltava o principal. Faltava amor, faltava carinho, faltava Jesus. E ela começou a assistir pela televisão e tomou a decisão de ir à igreja. Quando foi, o Senhor envolveu o coração dela. Ele, um cara duro, um jeito militar de ser, ele não dava o braço a torcer, não. Até que um dia ele atendeu o pedido da esposa e foi assistir o culto. Foi amor à primeira vista. Ele disse para ela: eu fiquei apaixonado no bom sentido pela pregação, pelo pastor. Que explanação! No início ele ia pelo pastor, depois ele começou a amar o bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele tinha um hobby, ele gostava muito de pescar. E todas as vezes que ele ia pescar com os amigos, ele meio que se afastava de Deus e ainda era preso no vício. Ele ia pescar e voltava triste. A esposa percebia, até que ele tomou uma decisão e disse: se eu for, eu vou com a minha família e ponto final. Os amigos meio que não gostaram, mas aceitaram. E ele começou a crescer, a edificar na fé, foi sendo livre do vício. Mas tinha uma viagem que estava marcada e paga há muito tempo, para uma pescaria no Mato Grosso, lugar onde ele sempre desejou. E ele estava: vou, não vou, e foi perguntar ao pastor dele: pastor, olha, eu gosto de pescar, o pastor também gostava. Bom, aí você vai precisar orar a Deus. Eu não vejo nenhum mal em você ir pescar com seus amigos, você está edificado na rocha. Mas você vai precisar orar e Deus vai falar ao seu coração. E ele meio que não queria orar porque ele queria ir. Mas até que ele dobrou o joelho e falou com Deus. Falou: Deus, é da tua vontade que eu vá? E Deus falou nitidamente ao coração dele: não vá. E apesar de estar tudo pago, ele perder tudo, um dia antes da viagem ele cancelou. Ele disse para os amigos que ele não ia. A viagem era uma viagem de carro. Lá eles pegariam o barco e fariam a pescaria. Os amigos ficaram meio chateados, mas foram. E não avisaram as esposas deles que ele não foi. Para as esposas dos amigos, ele tinha ido também. E ele foi para a igreja. Era um final de semana. Era a Santa Ceia. Ele tomou a ceia. Meio ainda, dizendo: Deus, poxa, perdi tudo, gosto tanto. Até que o telefone da esposa dele toca, assim que acaba o culto. A esposa viu, era o nome de uma amiga dela, que por sinal era esposa de um dos amigos que foi viajar. E ela estava desesperada, chorando, dizendo: olha, é difícil te contar isso. Ela falou: difícil contar o quê? Mas os nossos maridos morreram em um acidente, voltando da pescaria. Ele disse: como morreram? Meu marido, seu marido morreu, seu marido não foi? Ela disse: não, meu marido não foi, ele está aqui do meu lado. Mas seu marido não foi? Ela disse: não. Aí a amiga falou: pois bem, Deus deu um livramento, porque houve um acidente, todos morreram. No momento em que ele recebeu essa notícia, ele gelou, ele congelou. Ele abraçou a esposa abraçou ele, começaram a chorar, tanto pelas vítimas como pelo livramento. Ali o pastor, vendo a situação, perguntou, sabendo da viagem, e logo ali Deus tomou ali aqueles três em oração. Foi livramento. Agora eu lhe pergunto, e se ele não tivesse orado? Será que ele conseguiria entender que não era para ele ter ido? E aí eu lhe faço uma outra pergunta. Quantas pessoas às vezes ignoraram a voz de Deus, entraram em um carro, entraram em um automóvel, foram fazer uma viagem e o pior aconteceu? É importante
tudo que você for fazer, você consagrar a Deus. E nada melhor do que conversar com aquele que já conhece o amanhã. É inteligente da sua parte. Jesus fala em Lucas 18 sobre uma parábola de orar sempre e nunca desfalecer. Ao invés de sair com pressa, ao invés de acordar, a primeira coisa a fazer, pegar o celular, pegue a Bíblia. Faça uma oração. Procure pedir discernimento a Deus e em suas orações diga: Senhor, o Senhor conhece o amanhã. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Então, ó Pai, vá à frente. Como diz em Isaías 45, versículo 2. Vá endireitando os caminhos tortuosos. A minha oração é que você seja obediente à voz de Deus, como foi esse nobre policial militar, antes que seja tarde demais. Pense nisso.